Olá, segundo ano A, B, C e D. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, o nosso assunto de hoje, nossa aula de hoje, vai ser sobre a colonização inglesa na América, ou a colonização da América do Norte, como vocês preferirem, tá? É, a imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem do século XVII, que mostra o primeiro movimento, né, o primeiro festejo de ação de graça norte-americano em Massachusetts, né, no início do século XVII. Então, a gente vai compreender agora de que forma os ingleses chegaram, né, de forma tardia, né, necessariamente falando, na América, né? Inicia a colonização tardia, se a gente fizer uma comparação com Portugal e Espanha, né, que foram os pioneiros das grandes navegações e que descobriram riquezas de terras, né, e gente, né, a Inglaterra só chega aí no século XVII, né, olha aqui, século XV, XVI, os espanhóis, Portugal e Espanha já estavam além da Inglaterra no movimento das grandes navegações e descobrimento de novas terras. Entre os diversos motivos estão aí a tarde centralização política, a Guerra dos 100 Anos, que atrasou a ida dos ingleses às terras americanas, e a Guerra das Duas Rosas. A iniciativa será dada por Elizabeth I, a Rainha Elizabeth I, que promoveu a burguesia incentivando o comércio e a pirataria. Elizabeth I vence a invencível armada de Filipe II da Espanha, abrindo perspectiva para a colonização de parte da América. Em 1584, Walter Raleigh funda a colônia da Virgínia. Aí, os Pilgrim Fathers, pais peregrinos, né? Pilgrim Fathers. Creio eu que seja assim a pronúncia. Em 1620, algumas famílias deixaram a Inglaterra fugindo da perseguição político-religiosa. A gente vai ver que a religião também tem um fator muito interessante inerente a isso aí. Tá aí aquela imagem lá do início que eu coloquei para vocês, o primeiro movimento de ação de graça, né? Chamados povos, os puritanos também, né? Para quem não sabe quem eram os puritanos eram uma espécie de doutrina religiosa propagada pelos chamados protestantes, né? Era uma doutrina mais rígida, né? Principalmente naquele movimento da Reforma Protestante, onde dividiu grande parte da Europa entre católicos e protestantes, tá? Pais peregrinos, tá aí mais uma imagem da época, né? Que retrata a época, né? Quem eram os pais peregrinos, né? Os pais peregrinos eram provenientes da pequena burguesia, né? Artesãos, comerciantes, camponeses, que seguiam as doutrinas de Calvino. Eram os puritanos, né? Chamados puritanos, que eu acabei de explicar para vocês. Eram contrários aos anglicanismo, né? Ao anglicanismo, a religião que é a religião oficial. Em 1620, fundaram um núcleo de Plymouth, atual estado de Massachusetts. Aquela imagem lá do início que eu mostro para vocês foi justamente o movimento de ação de graça em 1620, né, que ilustra essa ação, né, em Plymouth, atual estado de Massachusetts. Apesar de terem sido vítimas da intolerância religiosa, os puritanos também foram extremamente intolerantes com os não puritanos na Nova Terra. Aí a colonização inglesa, que se desenvolveu, né, de forma diferente no sul e no norte, né? A gente sabe que a colonização inglesa, ela possuía características totalmente diferentes, né? Os Estados Unidos estavam divididos lá em nortistas e sulistas, né? Cada um com uma produção diferente, que é o que nós vamos ver agora. Primeiro, povoamento e exploração. Essa característica, talvez o slide aqui esteja se referindo à colonização de exploração e de povoamento, das quais as duas Américas, né, estavam diferenciadas, a América Latina e a América anglo-saxônica, né, que é a América colonizada pela Inglaterra. América Latina, América colonizada por Portugal e Espanha, devido à origem do idioma, né? Eu vou explicar para vocês agora as diferenças entre a colonização de povoamento e a de exploração.
A colonização de povoamento, que foi característica da Inglaterra, né, no atual Estados Unidos, tinha como objetivo criar vínculos dentro da própria colônia. Os colonos residiam aqui e acabaram que criando vínculo por lá, né? Diferente da colonização de exploração, onde a América Portuguesa e a América Espanhola vinha para a colônia com o único objetivo de lucrar, levar todas as riquezas para fora da Europa e abastecer os cofres públicos, né? Os cofres dos reis, né? Da monarquia, né? E da burguesia, né? Então, diferente da colonização de povoamento, a colonização de exploração dá um sentido meio que, pouco importa, vamos só pegar as riquezas, levar para lá e pronto, né? Não existia indústria aqui na América espanhola e portuguesa, não existiam empresas que cuidassem ou que tomassem conta e criassem um vínculo para tornar crescente a produção dentro da colônia, né? O objetivo era acumular riquezas mesmo. Diferente da colonização inglesa, né? Que o objetivo era justamente enriquecer, claro, uma grande parte da burguesia, mas também sem deixar os vínculos com a colônia, tá? Povoamento e exploração, acabei de explicar isso para vocês, tá? Colonização de exploração foi justamente a colonização marcada pela Espanha e por Portugal, né? O único objetivo era justamente vir para a América, levar todas as riquezas para fora, diferente da de povoamento, né? Que é característica central dos Estados Unidos, que criaram vínculos na colônia, né? Isso acaba que gerando e sendo uma das causas, por exemplo, da independência em 1776. Os colonos vão se sentir extremamente desconfortáveis com a imensa cobrança de impostos e a supremacia da Inglaterra dentro da colônia. Isso vai provocar aí o processo de independência norte-americano, por exemplo. Tá? Uma das particularidades da ocupação inglesa na América do Norte foi a mesclagem de dois tipos de colonização, o de exploração e o de povoamento. Colônias de exploração, olha aí, vamos ver se eu estou certo. Né? Submetidas aos interesses da metrópole, né? Pacto colonial exclusivo metropolitano, extração de metais e pedras preciosas, a agricultura de gêneros tropicais em regimes dos plantations, né? Para quem não sabe o que eram os plantations, era uma técnica de produção onde se plantava um único produto, né? Com o objetivo de exportar a mercadoria para fora e lucrar com isso, né? Um exemplo disso foi a cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa, né? E a escravidão, que tinha como principal mão de obra, né? E, consequentemente, essa produção tinha como principal objetivo abastecer o mercado externo. É assim até hoje, se vocês observarem, né? Principalmente nos países considerados subdesenvolvidos. Colônias de povoamento, autodesenvolvimento, mão de obra livre, maior autonomia em relação à metrópole. Olha, veja só, existe uma maior autonomia. Os colonos produziam quase de forma autônoma, sem tanta interferência da metrópole. Claro que existia, né? Metrópole é metrópole, né? Mas não existiam tanta interferência se nós compararmos com as colônias de exploração daqui do Brasil e da América Espanhola. Autodesenvolvimento da mão de obra livre, maior autonomia em relação à metrópole e não produziam algo que interessasse a metrópole. Tá? Aí as 13 colônias, depois vocês dão uma pausa aí no vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre elas, ou pesquisem na internet sobre as 13 colônias norte-americanas. A principal atividade era a monocultura, né, a produção de um único produto, por exemplo, a cana-de-açúcar foi um exemplo, né, de uma atividade monocultora, né? A escravidão, claro, e o latifúndio, né, a figura do latifúndio, de grandes homens que tomavam conta de várias terras, onde essa produção era justamente voltada para fora. E o objetivo da economia, junto aos escravos, o escravo era complementar a economia inglesa naquela época, porque o escravo, além de uma mão de obra, também fazia parte da economia. Dessas colônias produziam algodão, tabaco e arroz plantados em grandes propriedades por escravos africanos. Está aí um dos exemplos do trabalho monocultor, né? Do trabalho denominado aí plantations, tá? Vocês vão ver muito isso aí, vocês veem muito isso nos livros de história. A região norte, né, era totalmente diferente da região sul lá dos Estados Unidos, né? Pouco interesse econômico pela Inglaterra,
recebeu uma grande quantidade de imigrantes ingleses, principalmente puritanos, pequenas posses de terra, policultura, trabalho livre e assalariado. Aí as colônias do norte e as suas principais características econômicas, né? A policultura, criação de gado, indústrias de carne. Veja, aqui na América do Sul, no Brasil ou na América Espanhola, não existia fabricação, não existia indústria, né? Diferente da colonização de povoamento lá nos Estados Unidos, né? A fabricação de navios, comércio triangular, né? Nova Inglaterra, Antilhas e África. Mantinha-se a esse comércio chamado aí um comércio triangular. Intolerância religiosa, afirmação da ética protestante para o trabalho, perseguições religiosas e sociedade urbana é uma das características né? Características das colônias do norte. Aí a formação étnica dos Estados Unidos e o crescimento da população de 1790 até 2003, tá? Depois vocês dão uma pausa aí no vídeo e visualizem aí esse conteúdo para melhor conhecimento de vocês. E em 1776 ocorre a independência norte-americana, que já é outro assunto que nós vamos ver mais à frente, né? Em 1783 ocorre a Paz de Versalhes, que vai por fim aí a guerra de independência contra a Inglaterra. Durante o conflito, os norte-americanos avançaram para o oeste, em território indígena que os ingleses haviam conquistado. A gente vê muito essas cenas em filmes, né? Aqueles filmes de faroeste e tal. Com a Paz de Versalhes, foi reconhecido o domínio dos Estados Unidos sobre essa faixa de terra e muita coisa aconteceu pós-independência norte-americana, né? Que são assuntos que nós vamos estudar mais à frente. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Um abraço saudoso para vocês e obrigado. Valeu!